Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre parábolas. Isso mesmo. Parábola é uma narração alegórica sob a qual se esconde uma verdade importante e que tem sempre um fundo moral. As vantagens de se falar através de parábolas é que ela interessa e impressiona mais e melhor aos ouvintes, por ser uma história. É mais fácil de reter e transmitir porque o enredo da história auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino moral. Por isso que Jesus gostava muito de falar através de parábolas, inteligente como era, porque ela permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas. E hoje nós vamos estudar a parábola do semeador. Ela diz assim: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu ao solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quem registrou esse ensinamento foi Mateus no capítulo 13, Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8 dos seus respectivos evangelhos. Bem, o semeador evidentemente era Jesus, e ele mesmo explicou aos discípulos o sentido desta parábola, porque eles perguntaram: mestre, o que quer dizer a parábola do semeador? E Jesus ficou admirado, porque como que eles não entenderam, já que essa era uma das mais simples? Pensou Jesus, como vocês poderão entender tudo o que eu ainda vou dizer? Olha, e muita gente até hoje não entende esta parábola do semeador, viu? Por isso, vamos ver a explicação que o próprio Jesus deu. Ele disse que estava semeando. Semente é a palavra do reino, ou seja, o ensino espiritual. Era a semente que ele estava trazendo ao mundo. Solos são aqueles que ouvem, somos nós. Ele representa o estado intelectual e moral de cada um, ou seja, a forma como iremos ouvir, receber, interpretar, passar para frente os ensinamentos, se estamos mais ou menos receptivos à ideia semeada. Os solos são diferentes porque as pessoas são diferentes, né? Nós não somos iguais. Cada uma está num determinado grau de evolução, tem o seu próprio modo de pensar, sentir e agir. Vejamos a seguir os tipos de solos colocados por Jesus na parábola. Eles retratam as atitudes mais usuais das pessoas ao receberem o ensino, a mensagem espiritual. Beira do caminho. É aquele solo que não está arado, é um solo pisado, duro, pouco permeável à penetração das sementes. A semente não tem força para penetrar. Jesus diz que assim são as pessoas que recebem a palavra, a mensagem do evangelho, mas não estão preparadas para as coisas espirituais. E o que acontece com essas pessoas? É como solo duro à beira do caminho. As aves vêm e comem. Aves, aqui no caso, são comparadas ao maligno. Elas simbolizam os adversários do bem.
Eles vêm e arrancam o que foi semeado de bom do coração da pessoa. Isso aconteceu porque ela ainda tinha tendências inferiores e nem percebeu. Ou então ela deixou que os espíritos inferiores insuflassem maus pensamentos nela, como a inveja, o ciúme, a vaidade. Esses maus pensamentos acabam sufocando as ideias sublimes. Essa pessoa não produziu nada. Chão pedregoso. Neste solo havia terra entre as plantas, mas era muito pouco. Sem poder aprofundar raízes, a semente nasceu logo. Jesus diz que esse solo representa as pessoas que acolhem a palavra com entusiasmo. Mas olha, tem gente que fica entusiasmada demais ao receber a mensagem do Evangelho. Mas esse interesse é superficial. Tanto assim que logo que o sol nasceu, queimou a semente. Jesus está comparando este solo com aquelas pessoas que, diante de uma tribulação, perseguição por causa da palavra, elas logo encontram uma ocasião de queda. Se acontece qualquer dificuldade, dores, enfermidades, problemas financeiros, se tiver que enfrentar qualquer prejuízo em seus interesses ou sofrer hostilidades, a pessoa logo desanima do bem, deserta do serviço, renega a mensagem. Elas acharam lindo, mas a semente não penetrou profundamente em suas mentes, não assimilaram, não tinha terra. Jesus chama isso de falta de raízes. Entre espinhos. Neste solo, há terra em condições de fazer a semente germinar, pois ali já nasceu alguma coisa, não é? Nasceu a planta do espinheiro. Se nasceu o espinheiro, é porque tem terra boa. O espinheiro é uma planta também. Este solo, então, simboliza aqueles que sabem ouvir a mensagem e têm condições espirituais para entendê-la. Mas os espinhos, que são os cuidados do mundo, sedução das riquezas, cobiça de bens materiais, também cresceram e as sufocaram, tornando a terra e a pessoa infrutíferas. Ocupam a pessoa de tal modo que ela nada produz de bom, conforme o que já sabe e entende das coisas espirituais. Então não é que ela não entende, mas está tão ocupada com coisas materiais, com outros interesses, que nada produzem de bom. São os espinhos que não deixam ela produzir. Terra boa. É aquele que ouve e compreende, é o adepto sincero que reconhece a grandeza dos ensinamentos espirituais. Neste solo, as sementes deram fruto porque a pessoa colocou em prática o que aprendeu. Os frutos vão variar de pessoa para pessoa. Algumas vezes, ao jogar as sementes, nós vamos conseguir atingir todos aqueles que estão ouvindo, 100%. 100% dos que nos ouvem. Mas outras vezes vamos atingir somente 60 pessoas. Mas já é alguma coisa. E algumas outras vezes atingiremos somente 30. Só 30 pessoas assimilarão os ensinamentos bons e os reproduzirão. Passarão para a frente. Não tem problema, estão produzindo. Mesmo que a gente atinja somente uma pessoa, já é válido. A produção não é igual, porque depende da disposição da pessoa para produzir atos bons, para trabalhar, para fazer a caridade, mas o importante é produzir, é ser terra boa. Precisamos ser terra boa. Conclusão.
temos recebido através do Evangelho as sementes de Jesus, a palavra do reino, os ensinos espirituais sobre quem somos, de onde viemos, como devemos agir, para onde iremos depois. Conforme o que produzirmos em nossas vidas, com esses ensinamentos que recebemos, revelaremos que tipo de solo é a nossa alma. Ninguém vai ficar nos classificando, não. Mas nós devemos nos perguntar: que tipo de solo que eu estou sendo? Nós devemos nos classificar de acordo com aquilo que estamos fazendo com os conhecimentos recebidos. Então, sejamos solo fértil, tá bem? Sempre. Contei com a ajuda de Terezinha Oliveira, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, para o estudo de hoje. Coragem, fiquem com Deus. Tchau, até uma próxima. Até mais.